Aprovecast 25 anos. É isso aí, moçada. O Aprove está fazendo 25 anos. E, nas comemorações dos 25 anos, um quadro muito especial do Aprovecast, com pessoas especiais. Pessoas que fizeram parte desses 25 anos, que marcaram esses 25 anos. E no nosso quadro de estreia, no nosso episódio de estreia, Rafael de Melo Costa. Rafael, aluno da nossa primeira turma de ensino médio, do nosso primeiro terceirão de ensino médio de 2004. E uma série de outras coisas, mas isso a gente vai discutir, vai descobrir aqui batendo papo. Não é, Rafael? É isso aí. Estamos aqui para comemorar os 25 anos do Aprove. Muito feliz de estar aqui. É, e nós também estamos muito felizes de estar aqui. E tem história, hein, Fiote? Tem. Muita coisa, né? Eu sei o que foi para mim abrir o ensino médio em 2004. Como é que foi, o processo, a escolha e tudo mais. Como é que foi para você escolher fazer a terceira? Porque a terceira série do ensino médio é a série extremamente decisiva, né? Uhum. E você mudou de escola na terceira série do ensino médio e foi para uma escola que estava no seu ano de estreia. Uhum. Como que isso aconteceu? Foi uma... É difícil falar. É difícil falar porque tem... Se a gente pegar a turma, vai ter 35 respostas diferentes de pessoas que viveram o mesmo contexto. Eu vinha de um longo tempo no Mãe de Deus. Eu fiz um primário no Nacional e depois eu fiquei no Mãe de Deus um bom tempo da minha vida, onde eu fiz amizades de vida toda. E aquilo me dava uma sustentação. Tanto que o plano desse grupo de amigos mais próximo era ser um grupo de amigos mais próximos. Essa Esse era a era o meta de vida. horizonte. Esse era o horizonte. Muita gente na minha época, não sei se ainda está assim. Na minha época tinha umas mudanças, né? Tinha até a oitava série, depois do ensino médio já tinha uma mudança, porque o paroquial ia até a oitava série. Então já dava uma Mexia, misturada né? nas turmas assim da Da cidade. cidade. Tinha a Muita gente comunidade do Mãe de Deus, comunidade do paroquial, e depois isso, dava uma mexida, né? ia para as particulares também. Então o ensino médio sempre foi uma virada de estudo. Tinha a educação básica, depois até a oitava série o ensino médio mexia. Eu não mexi da oitava para o primeiro, continuei no Mãe de Deus. Então, quando a Prove lança o primeiro ensino médio, confluiu com esse pensamento de visualizar, vai ter o vestibular. Existe um vestibular chegando. Evidente que eu sabia que tinha vestibular, evidente que a gente pensava em coisas, mas não era algo que tirava o sono naquele momento. Então foi isso, essa escola começando ali perto da velha matriz, próximo da Rua da Grota. E aí algumas pessoas do Mãe de Deus, eu, a Érica, que eu lembro, a gente começou a olhar, então vamos para outra escola. E aí quando a gente chega no Aprove, eu encontro a minha vida inteira numa sala de aula. Eu encontro, por exemplo, a Blenda e a Ana Cláudia, que fez Jardim 2 Lá comigo. do Nacional, Chega a né? arrepiar. Que desde as duas, né, Blenda e Ana Cláudia, que a gente fez Jardim 2 com 4 anos e meio no Nacional. E a gente se encontra no terceiro ano. A Fernanda, que é muito amiga, já tinha, acho que ela estava em outra escola particular, não sei Ela se era estava o no ângulo, Ângulo, né? Acho e que era também. depois ela também foi para esse terceiro ano. A Natália, também do Mãe de Deus. Então tem umas. Vou esquecer alguns nomes e vou lembrando durante a conversa. Então foi chegar naquela sala e ver todo mundo de novo e também para viver uma outra história. Então para mim foi muito significativo. Acho por isso que eu fico um pouco emocionado de pensar assim, como que um ano muda tanto um curso de uma vida, entendeu? Porque tudo era muito novo, de excitante. Tinha a questão das aulas, então era 7h15, 7h10, começava a gente, esse tanto de aula aos sábados, e aula também à tarde, esse excesso de frequentar a escola. Acho que tem uma excitação dos 16, 17 anos, dos hormônios e de essa galera, todo mundo se encostando e vamos pensar coisas, vamos dominar o mundo. Então, foi muito significativo, assim. E aí, para mim, tentando responder um pouco a pergunta, quando eu lembro da matrícula, lembro da gente falando na matrícula,
desconhecidos. Eu acho que essa é a memória mais difícil de ter, né? Como que você tem uma memória de um desconhecido de alguém que agora você conhece tanto? Então o desenho seu, Rani, assim, seu, do João, por que eram dois desconhecidos só. E aí depois viram pessoas tão importantes e tal. Então, chegar no Aprove tinha isso de uma novidade, de vida. Veio a questão do vestibular, vinha a questão do estudo, tinha algo, né, dos meus pais investirem uma grana na minha formação. Acho que é um colégio particular, acho que isso Tinha uma eu expectativa ali, tinha uma né? expectativa e eu me comprometia com isso, não era algo que me desorganizava, mas era algo que me dava uma musculatura, assim, tem um compromisso, tá? É uma aposta. Quem faz uma aposta quer um ganho nessa aposta. Então eu sentia isso, mas teve essa virada das relações, assim, com a turma, com os professores, essa outra forma de se relacionar com professores Era também. muito diferente mesmo. A É. impressão que a gente tinha é que a gente estava fazendo alguma coisa muito diferente, mas era, né? Uhum. Muito diferente a questão das relações, né? Porque era diferente, se eu penso agora, os contornos estavam muito mais porosos. Se sabia, o que eu estou querendo dizer? A gente sabia quem eram os professores, a gente sabia quem eram os diretores, e a gente sabia quem eram os alunos. Estou fazendo muito esse recorte do terceiro ano, porque eu acho que a gente pega um momento de chegada que é de saída. É como se. E foi isso que aconteceu. A gente teve um ano para criar intimidade suficiente para ter uma formatura com um choro É, de para ser despedida, uma formatura emocionante, porque senão não teria emocionada, né? nada. Teria um ano para criar um pacto e uma relação com essa escola, porque também o que vai se sair de algum lugar que não entrou. Então, acho que tinha uma intensidade que é muito forte. E essa intensidade me parece que foi fecunda com essas posições tão flexíveis, tão porosas, que foi virando laços de amizade, que foi virando conversas que parece que não cabia entre professores e alunos, entre diretor e aluno. Mas em algum momento a gente estava só conversando. Isso parece, gente, muito simples, mas é também muito revolucionário. Esse instante que é só uma conversa. Porque está posto já. E eu acho que o colégio chama a prova. E não precisa de uma outra bandeira que escancare um compromisso com a aprovação e com o Mais do ensino que isso. que vai ser mensurado. Isso já está posto. A virada me pareceu ser essa assim, isso não vai acontecer sem relações, sem um afeto confuso e difuso, entende? Então, eu fico assim, vou te falar do Vai. lado de cá, né, cara? A gente tinha muito claro o que a gente ia entregar de proposta de resultado, como você falou. A prova não se chama a prova toda, tinha que dar resultado. A gente já era um cursinho que dava Isso. resultado, e esse ensino médio ia dar resultado, ponto. Então a gente já tinha uma estrutura para isso. Isso muito bem pautado. Mas o resto, cara, foi se fazendo. Uhum. E agora a pergunta é assim: você percebia isso? Que a gente estava construindo um negócio ali que era a primeira vez da primeira vez? Porque, o professor vai entrar na aula, no nosso sistema de ensino era isso, a gente dava esses simulados, essa prova no sábado, e a gente sabe que isso construído desse jeito vai dar um resultado que a gente tem experiência com pré-vestibular. Uhum. Beleza. Mas o resto, que a gente também nunca tinha tido ninguém conosco um ano inteiro. Uhum. Né? Os nossos alunos eram de 3 meses, 4 meses até então. E aí essas relações que aí depois, hoje eu entendo, inclusive eu falo muito disso hoje em dia. A gente fala muito sobre acolhimento na escola, e eu falo que acolhimento é ferramenta para uma escola. Uhum. Uma pessoa acolhida, segura, ela tende a ser mais produtiva. Uhum. Né? Então, um aluno acolhido, se sentindo seguro e acolhido, ele vai ser mais produtivo. Mas naquela época isso era empírico, assim. Uhum. Né? Era muito mais uma sensação. E uma construção que foi se dando com vocês. Mais especificamente em 2004, com a turma do terceiro, que era mais polvorosa, né? Era mais efervescente, como você falou. Eram muitas pessoas de lugares diferentes, mas todo mundo com uma expectativa muito alta em alguma coisa, né? Uhum. Então, a turma do terceiro acabou que monopolizou isso muito em Uhum. 2004. Eu não percebia. Hoje, se eu analiso hoje, eu consigo compreender esse corpo docente, esse início de jornada de uma escola. Olha como eles estavam fazendo. Na vivência que eu tive, eu não sentia isso. Porque para mim essa era um estilo.
Era um jeito de ser. Eu não via que era um que estava buscando. Então, eu vivia isso como. Estou contando desse lugar que eu vim, né? Uhum. Então, esse outro estilo de aula, esse outra forma de organização, isso que é só a camiseta e a calça, você vai do Vai do jeito que jeito você que você quiser, quiser. vai de Podia tênis ou não. boné, né? Boné, então, a gente usava muito boné. Eu- Então, isso para o universo de um adolescente é bastante coisa. É tudo. É o corpo dele, é o que ele veste, é o que ele aparenta ser, é o que ele quer aparentar ser. Então, tudo isso na relação com vocês, dessas aberturas, então talvez do lado daí vocês estavam tateando. Ah, posso ir mais? Posso ir pouco? Aqui dá Tá conversa, não dando, dá não tá conversa, dando. ó, tá rolando. Acho que daí tinha um tato nessa investigação. De cá, a minha descoberta é que isso é um estilo. Isso é um estilo, essa coisa que borra. Então a gente vai para a sorveteria. Eu colocava sorvete na conta do Aprove. Eu fazia, olha, gente, Crianças, não façam mais isso em casa. eu estudava bastante. Eu estudava, eu tinha meus compromissos ali. Quando eu saía bem no simulado, eu ia lá e tomava um sorvete e já a nota. Porque eu tinha saído muito bem. Você vê E assim. esse, então, quando eu paro para pensar hoje, a gente virar compadre, a relação que a gente desenvolveu nesses 20 e tantos anos, eu entendo, falei, nossa, não dá para ser compadre de todos os alunos que passam pela escola. Acho que tem uma marca forte para vocês, todas essas pessoas aqui. Eu vou mandar, ó, Ai, que tem legal. essa, que é a foto de formatura, e tem esse também que era um que a gente fez, ficava nas mesas e tal. Ela vai no Ah, vou lá. convite, né? Essa foto vai no convite de formatura. Ó, são duas fotos. Essa é do baile de formatura. O baile. O baile, vê se todo mundo aparece. E esse daqui foi a foto que a gente fez, que virou o convite de formatura, e que depois era uma lembrancinha na mesa e tal. Então, o que que eu tava. Ah, por isso que eu busquei esse assunto. Eu acho que quando vocês, imagino eu, viu, Rani? Quando vocês olham essas pessoas aqui, é uma marca muito diferente de todos os outros terceiros que passaram pela escola. Não pelo CPF de cada um ou por alguém ser especial, não é isso. Eu acho que é como que marca chegar a 35 pessoas que coloca em vocês também expectativas. Porque expectativas não estavam só na gente. E aí, agora eu Na gente. tô interpretando, né? Então, talvez isso poderia ter sido, ou foi, um ponto em comum de todo mundo que estava dentro daquele prédio azul com amarelo. Todo mundo ali estava recebendo uma forte carga de expectativa. Seja os Com certeza. professores que estavam entrando Muitos nessa nova jovens também, escala, né? muito Muitos jovens, jovens. esses alunos que tinham expectativa das aprovações, vocês com a expectativa de ter um ensino médio que fizesse o próximo ano. Uhum. Então estava todo mundo em apuro. E quando a gente está em apuro, é um momento que a gente se mostra. A nossa guarda fica mais, ela fica mais capenga. Uhum. A gente tenta se disfarçar, mas o momento abaixava. Então, o encontro com essas pessoas, com essa turma, para mim também foi muito significativo, assim, dos estudos. Tinha o Antônio na turma, Uhum. que era, nossa, uma das pessoas mais inteligentes que eu já Extremamente inteligente, né? conheci na vida, assim. Torno extremamente inteligente. O... Cara, você falou sobre as expectativas, assim. E aí tinha expectativa com todo mundo, primeira série, segunda série. Mas a do terceiro é pelo motivo que você falou, assim, era uma entrada e uma saída que já tinha que dar resultado, vamos dizer assim. Né? Então tinha muita cobrança, mas a gente tinha, naquele pouco tempo de cursinho, meio que encontrado o caminho de fazer acontecer. Uhum. Que não tem muito segredo, é você fazer o aluno trabalhar o máximo que ele puder da melhor maneira possível, né? Que hoje não é diferente. Hoje as coisas dão certo, a gente é número 1 do Enem, por quê? Porque a gente consegue colocar nosso aluno para trabalhar. Nosso aluno para resolver exercício, para trabalhar, para escrever, para se desenvolver. É muito parecido. Só que nesse ano, para mim especialmente, assim, foi muito de entender que aquilo era meu mesmo. Aquele era o meu lugar. Porque com toda essa. Eu tinha 24 anos, né? Em 2004 eu tinha Nossa. 24 anos. Então, com toda essa expectativa, vocês eram 150, quase 150 alunos de ensino médio. Não sei se você lembra, a gente montou duas turmas de primeiro, duas turmas de segundo e a turma de terceiro, que Uhum. era grandona, maior. E aí a expectativa de todo mundo, e a gente administrava, mas a gente se sentia muito bem
estando ali, naquele Uhum. lugar, com aquela responsabilidade, com aquele tamanho Sim. de responsabilidade. Mas era muito bom de estar. Todo dia era bom de estar. Todo dia era muito É. bom. Os desafios eram muito bons de se cumprir. Então, é, é, naquele ano, talvez tenha sido o ano de falar assim, é esse o lugar que eu tenho que estar mesmo, porque mesmo com 24 anos, mesmo com o início, assim, difícil financeiramente falando, a gente não tinha recurso, né? A gente foi fazendo as coisas, e com a expectativa daquelas 150 e tantas famílias, cada Uhum. uma com a sua, mais alta, porque todas aquelas pessoas estão investindo numa escola particular, Aham. né? E ainda assim era confortável, ainda assim era prazeroso de estar, Uhum. era bacana de estar. Então talvez seja esse um ano Uhum. que firmou, assim, não, de fato isso aqui é para mim mesmo, a gente gosta disso, a gente vai fazer isso o resto da vida, sabe? Era bom demais ir para lá. Era Vocês assim, não saíam de lá, não né? Nem saía. A quando não gente ia precisava. de manhã, à tarde e à noite. Porque em um dado momento tinha um laboratório dos computadores com o início do Orkut. Aí a gente Exatamente. poderia ir para o Orkut. Mas o que eu lembrei, e aí depois corta. Edição? Eu cheguei, eu achava era uma coisa tão boa que aí nas primeiras semanas, eu fui e beijei uma menina do segundo ano Ah, na sala na hora do recreio. Eu fui lá e beijei. E eu achava, olha que legal nessa escola aí você vai beijar. até mesmo. Então, e aí depois eu descobri, não podia. Não podia. Que a escola vai ter algum beijo escondido, sempre teve desde o início das escolas do mundo. A questão que eu estou querendo trazer assim, era essa sensação de que ali podia tudo. Uhum. Eu estava num lugar em que eu podia várias coisas. Isso era essa sensação de liberdade é muito potente. Isso a gente ia à tarde, não necessariamente por conta das aulas, a gente ia à tarde para fazer nossos grupos de estudo e estudava e fazia nossos simulados e tal. Depois, às vezes, ficava à noite. Eu lembro um dia específico que a gente subiu, então não tinha aula no cursinho à noite, a gente ficou lá em cima. E esse trânsito ali por dentro, pela sala dos professores, que já caía ali na recepção. E isso a gente conta, eu estou contando aqui, parece que foi uma coisa muito tranquila. Não foi tranquila. Porque era difícil, eu acho, também para os funcionários. A intimidade desse grupo do terceiro ano, algumas pessoas, a comissão de formatura, talvez é algo que a gente pode falar, né? Tem uma foto aqui, ó. Da comissão, né? Isso. A Fran, a Natália, eu e o E o Gabriel, Gabriel. a gente ficava muito trocando com você, com o Joel, pensando interação, pensando festa Nesse ponto que eu ia junina. tocar, assim, a participação de vocês, do terceiro, na construção daquela escola, ela foi muito forte. E eu ia citar a festa junina. Uhum, A festa junina foi muito vocês, assim, a primeira festa junina do colégio. Foi no SESI, você se lembra disso? uhum, Eu fui o padre uhum. na festa junina. E foi a primeira do colégio, foi uma iniciativa de vocês. Sim. Eu me lembro que você colocou muita pressão, vocês colocaram muita pressão para fazer e tal, e a gente fez aquela primeira, e hoje a nossa festa junina é gigante e tal. Uhum. Mas foi muito de vocês. E aí, nessa trajetória desse 2004, quando a gente começa a relembrar, muitas das coisas era decidido numa mesa com vocês, Uhum. né? Ah, a gente tá pensando em fazer tal É. coisa, sei o que vocês acham, né? Interação ou qualquer outro evento que a gente tivesse fazendo. A gente tá pensando em fazer assim, vocês acham que tá Uhum. certo? Então a gente trouxe muito vocês para a mesa para discutir esse Uhum. tipo de coisa, né? Para conversar sobre a nossa escola, né? Uhum. Então muitos dos destinos da escola ele era dividido com vocês, com alguns alunos, enfim, vocês e outros E eu alunos. acho que isso, Rani, que cria uma outra camada, aí talvez não só de conhecimento, mas de formação de sujeitos. As trocas que a gente tinha construindo esses eventos são trocas que me constituíram muito para eu dar conta depois de Uberlândia, para dar conta agora de São Paulo, para dar conta do mundo. Porque a gente de fato pensava coisas. Então tinha um sonho nosso em ebulição que era isso da festa junina. A gente fazia as reuniões para pensar, então quantas pessoas vai ser? E aí a descoberta maior assim, não vende bebida alcoólica. Assim não vende bebida alcoólica? Nem para beber escondido, que era o O objetivo. objetivo, O né? objetivo era ter a bebida para poder beber escondido a bebida. Não tem. E aí essa virada.
Então é uma coisa muito prática, mas que faz uma virada. Hoje eu nomeio como uma virada subjetiva mesmo. Não, a festa não é sobre isso. A festa não é sobre ela dar lucro. Porque o argumento maior de uma bebida, ó, a bebida você compra, você vai ganhar muita grana. Não, a gente está fazendo a primeira festa junina. A gente está fundando um código de ética, tem uma coisa que a gente está instaurando aqui. Tem coisas que o Aprove não faz. E aí essa era uma descoberta, assim. Então eu lembro da festa junina, eu e a Fernanda de noivos naquela carrocinha. A gente fez a né? carroçada com, É com mesmo. charrete. Tinha algo um assunto vai entrando no outro, né? Os carros era assim muito marcante, o carro amarelo Os e o carros azul. plotados, né? Então isso marcava muito, assim, porque transforma. Olha, o que fica pra gente, pessoal, é memória, é afeto. Se não tiver o afeto, a memória não vai colar na sua história. Então, essas situações em que o afeto borbulha é uma cola de lembranças que te marcam e você carrega. Lucão, coloca na edição aí os carros plotados. Vocês precisam ver, gente. Era o máximo aquele negócio. Era a marca registrada da gente. E aí tinha esses. Eu estou fazendo essa. É uma conversa que vai abrindo 1000 outras e um monte de coisa vai ficar de fora. Quando a gente vê, fala, devia ter falado tal coisa. Mas vai, vamos falando. Mas essa experiência, Rani, que eu estava falando da construção do sujeito, né? Nos colocou muito próximos. Eu andei muito no carro amarelo. E aí acho que tinha um jeito nosso de conversar, com o carro andando, e aí explicando. Isso ia abrindo muita coisa. Era a montagem da festa junina, mas era também um contorno de caráter, era também um jovem aprendendo com outra pessoa mais velha. Então, quando você fala 24 anos, e hoje que eu já passei alguns anos dos 24 anos, eu falo, nossa, coitado, era um menino. Mas nas posições desse jogo de 2024, eu não te via como um menino. Não era assim que era visto lá, né? Eu te via como alguém de algum respeito que eu devia ter, né? Era um orientador para mim. E essas intimidades que foram criando, para mim é tão marcante. Quando a gente chegou na sua casa, no dia que a Lani passou e foi aprovada no negócio Do mestrado? não, da UFG, Para para dar dar aula. aula, né? E eu lembro da Carla. E aí, pensa, eu era aluno, eu estava na casa do diretor, então eu estava entrando num lugar muito íntimo, e eu vi a coisa acontecendo assim na minha frente, e eu quietinho só, testemunhando. Isso é uma palavra bonita. Uhum. Acho que teve vários testemunhos de coisas que a gente viveu em 2004 que são significativos na vida de todos os estudantes. Acho que talvez a minha emoção ou meu entusiasmo de falar e de compartilhar isso é porque a gente se transformou em amigo de vida, se transformou em compadre. A gente tem uma família à prova e tem as nossas Tem a nossa famílias também, família. que hoje é uma só. Então, para mim, é mais coisa do que eu não estou dando só uma notícia de qual que é o efeito de um bom terceiro ano numa escola que tem a sua marca de estilo e diferencial numa cidade. Estou também agradecendo as coisas da minha vida e tal. Essa garrafinha, Essa garrafa. vou mudar de assunto, que é o mesmo. Essa garrafinha já toda histórica, foi uma garrafinha que o Aprov fez para algum dia de Deixa eu vestibular. contar. Vai. E depois eu A conto. gente dava água, a gente entregava Vou água colocar na aqui. porta do vestibular, da UFG, e onde a gente ia, o EGUF, né? A gente levava. Tá. Só que, na época, obviamente, até hoje a gente é assim, né? A gente queria ser mais percebido ainda. E a gente tinha, não sei se você vai lembrar disso, mas sair na TV Prepitinga era algo sensacional. Sensacional. Porque era a mídia que tinha, né? Então era sensacional sair na Prepitinga e a gente pensava em formas. A gente pôs a camiseta e aí era inevitável. Quando toda vez que a TV ia fazer uma reportagem na porta da UFG, a gente já tava de camiseta. Então isso já era mais legal. Mas a gente podia mais. Uhum. E aí tá, vamos comprar água que a gente já entrega e vamos tirar todos os rótulos e vamos fazer rótulos. A gente fez aqui, a gente colou um por um, Eu deve, sei lembro lá, disso. mais de 1.000, na época dava quase 2.000 pessoas naquele vestibular. A gente colou um por um em cada uma dessas garrafas aqui e entregava para cada aluno. Então, quando a TV entrava e filmava, todas as mesas tinha a gente.
lá, né? Uhum. Então a gente gostava muito dessas coisas. E essa garrafa foi um marco publicitário também. Eu lembro de pegar as caixas ali na garagem do E Joel. todos Que eu vocês orava levar. ajudavam a gente a fazer tudo, né? Colar esses rótulos foi com a ajuda de muitos dos alunos, levar Uhum. para a faculdade, de Isso. todo mundo que acabava participando dos processos todos. E aí, essa específica, essa histórica, como que as coisas foram se misturando. O que tem aqui, tem um líquido aqui, não sei se chega aí. Esse líquido é água salgada do mar, que foi quando a gente foi para a praia aí já no início de 2000 de 4 para de 5, né? 4 para 5. Foi Réveillon E de foi a 4 para primeira 5. vez que eu fui na praia. E a minha avó nunca foi na praia. E eu trouxe para ela a água do mar na garrafinha. Então, emocionado por quando eu lembro também da minha avó e tal. Mas quando ela fica dentro do meu guarda-roupa, no fundo do meu guarda-roupa aqui em Catalão. Então é algo, quando você abre, vem tanta memória, tanta coisa que eu me comprometi, que é muito obrigado sobre isso, entendeu? Tanto eu me comprometi com esse nome, eu me comprometi com essas pessoas, eu me comprometi com vocês, eu me comprometi com a minha avó, eu me comprometi com o mundo, de participar do mundo. Então, se eu estava tão comprometido com os meus amigos, do Mãe de Deus, que continuam meus amigos, eu tinha um compromisso agora, talvez, da minha existência, senão porque eu já sonhava coisas, né? Os seus filhos sonham, os adolescentes sonham, a gente sonha. Mas era pouco instrumentalizado. Eu não sabia do meu tamanho. Eu sabia que eu tinha boas notas. Mas o que dá notícia pra gente do tamanho é alguém que coloca muita ficha em você. E aí eu acho que vocês tinham muitas fichas. Sabe assim, era os 2 carros plotados de fichas. Então, a minha que eu quero compartilhar com vocês é um pouco dessa dimensão afetiva e qual marca que isso deixa. Porque da publicitária, é também um case de sucesso, eu não tenho dúvida, e aprendi com isso, né? Aprendi a me vender, aprendi a me colocar, aprendi a fazer evento, coisas que nas minhas profissões eu utilizo até hoje, esse modo de pensar. Mas tem essa questão de se sentir apostado, e isso é muito, essa garrafinha é muito para mim. E muito legal essa sua definição de se sentir apostado, porque é isso, né? Toda a entrega que todos nós fazíamos lá, de todo mundo que trabalhava, é muito em apostar em vocês, né? Uhum. Em acreditar em vocês, em entregar tudo para vocês, assim. E você perceber isso, você ter essa percepção e dizer isso hoje, 25 anos É. depois, 20 anos depois, é muito legal. Fiote, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica profissional. Mas começa lá falando Tá. da escolha, Então, eu vou da ter escolha da isso, sua que eu profissão. acho que conversa com o que a gente estava falando agora, isso da aposta. Olha isso daqui que eu achei. Vê se chega aí. Deu para ver? Essa foto foi tirada no primeiro semestre de 2005, um dia à tarde lá no APRO. Eu estou falando tudo isso de aposta, tudo isso de conquistar coisas. E a vida é mais enroscada do que a gente imagina. Eu me sentia super apostado. Eu estava dentro da comissão de formatura. Eu estava todos os dias com vocês. Eu estava todo dia dentro do carro amarelo na sorveteria. Eu ficava o dia inteiro no Aprove. E nesse ano, eu fui criando muita amizade com vocês. E aí meu apelido ainda ficou Fiote. Então tinha algo disso de batismo. Isso, gente, na cabeça de um adolescente, num mundo, num instante, me sentia super barulhento, tarará. Num dado momento, eu era tinha muito olho em cima de mim. Ah, mas quando você tirou? Sentia pressão? Ah, como...
Ah, o aluno do Ranieri, o aluninho do Ranieri não tá saindo bem. Tararã. Então tinha isso que eu acho que tem coisas da minha personalidade, tem o meu jeito de amar, o meu jeito de apaixonar e de querer ser visto. E tinha também o de vocês de colocar ficha, e eu saía fichas em mim, fichas em mim. Você recebia todas. Recebia todos. E eu tinha notas muito boas. Lembro dos vestibulares, depois a gente pode falar dessas chegadas que eram muito marcantes. E eu queria fazer jornalismo em Goiânia. Eu queria ir embora pro mundo. Porque eu fiz relações internacionais. Eu lembro. Eu fiz meu primeiro vestibular era assim, todos do mundo, mas tinha esse sonho que era jornalismo em Goiânia, porque jornalismo depois eu iria para atuação e aí minha vida estava encaminhada. E a nota foi boa na primeira fase, fui para a segunda fase. Foi a nota boa da escola na segunda fase. Naquele ano, o jornalismo tinha dado um ponto de corte muito alto. E o Fiote não passou. E aí, aquilo, nossa, que dia horrível. E não passar ensina também, né? Demais, mas era uma. Eu não tinha nem músculo para sentir o que eu estava sentindo. Porque eu já tinha visualizado tanto eu rapa na cabeça, a festa A da festa da aprovação. aprovação. Eu tinha o meu lugar na minha cabeça ali. E tinha. O mundo não é. As pessoas, não o mundo. Nós, pessoas, somos tão bons quanto ruins. E tinha também um olhar de um monte de gente que não acreditava, um monte de gente que, tá Torcendo contra. vendo? Que bom que não passou. Não era que a pessoa queria meu mal, mas a pessoa dava uma É alfinetada. uma humanidade, Uma né, Fiote? É humanidade, uma uma humanidade que humanidade. existe. Isso me ensina também. Que Não, existe. não eram pessoas sacanas. É Não, bem ambivalente tudo que a gente sente. O Fiote não passou, e eu não. Aonde eu vou? E aí, fui para casa, celular de lanterninha 1100, procura aí. Deve ter, pelo menos no Google, deve ter. Aí eu lembro, eu fiquei recolhido, e aí depois você mandou uma mensagem que era tipo, Fiote, eu sei o quanto é difícil, mas eu não tenho o que falar, vou te falar uma coisa que a minha mãe me falou. Deus sabe o que faz, na hora certa, na sua hora vai acontecer. Você fez a sua parte, não fez? É, O resto é com Deus. e aí cuidou de mim porque eu recebi uma mensagem. Uma mensagem. Cuidou de mim. E aí, como que volta o pupilo para fazer um cursinho? Cursinho já é difícil. Cursinho já é. Ele tem um sabor desesperador de fazer acontecer e vamos. Já é difícil. O tombo que eu levei. O tombo que eu levei dessa primeira reprovação. Da vida. Da vida. Então, ultrapassa a escola. Então, e aí, nisso eu me senti de novo muito cuidado. Porque aí tinha um pensamento nosso, de vocês. Não, você vai para o cursinho da tarde. Você não vai para o da manhã, onde você já fez tanto barulho em 2004. Era meio que mudar de ambiente, Mudar né? de, e eu lia isso como uma certa proteção. Eu lembro dessa estratégia. E foi nessa estratégia que a gente fez essa foto, por isso que eu lembrei do flyer. Então, um dia à tarde, vem cá fazer essa foto para a gente divulgar alguma coisa. E aí, durante o cursinho, as coisas se reorganizam. Nós dois, sem microfone, sem câmera. Vamos escolher, então, qual curso vai prestar. Porque eu não aguentava mais. Parecia que não era a minha vida aquilo. E eu continuei estudando, não era uma revolta. Mas eu ficava muito mexido. Então, vamos fazer um curso de meio de ano. Então, quais são as universidades que... Curso de meio de ano, vamos fazer isso agora. E aí vai eu de novo, miro de um lado e atiro para todos. Então, na UEG, eu fiz fisioterapia. Fisioterapia, foi? Não, fisioterapia foi na primeira. Agronomia. Foi agronomia. Agronomia nesse ano. E a gente olhou para o da UFO, que aí tirou um monte, né? Não dá para fazer 1000 vestibulares. Tirou, então, o EG e UFO. Porque o FG não tinha no meio do ano. Tinha meio do ano. Aí, o da UFO, a gente olhou
Para aquilo não tinha jornalismo, Acho que o jornalista só tinha fim de ano. Tinha uns não cursos tinha que eram meio. Então pode anuais. ser. É. Aí a gente olhou lá, direito. O primeiro pensamento é, vamos fazer direito. Por quê? Porque direito depois você faz um concurso, e você é estudioso, você vai ver. A gente dando conta de escolher alguma coisa. Aí descobre se não tem direito no meio do ano. E agora? A gente olhou, lembro dessa cena, assim. A gente olhou, tinha psicologia. Aí o Rani fala assim, Fiote, você sabe o que psicólogo faz? Eu falei, não sei. E você também? Não sei. Tipo assim, você já foi no psicólogo? Eu nunca fui. Tá E na hora da você, gente já foi? descobrir. Também não. Vamos lá descobrir? Tá na hora da Vamos. gente descobrir. Marca. Então eu fiz. E aí eu passei nesse ano, aí nesse momento, eu passei tanto em agronomia, na UEG, quanto em psicologia na UFA. E eu chegava lá na escola, ó. Eu chegava lá em Uberlândia, e todo mundo, psicologia tem muito isso, acho que ainda deve ter até hoje. Porque depois eu dei aula e peguei essa galera chegando. Alguém que gosta muito de ouvir, alguém que a pessoa fala que é um bom amigo, que troca boas Geralmente são ideias. essas as pessoas. São Ou essas eram, pelo pessoas, menos. né? Quero muito ajudar, sei lá. E você, um goiano de botina e bermuda chegando lá em Uberlândia, o meu diretor que escolheu o diretor. Isso para eles era assim, muito desorganizador. E o que eu falava brincando, não tinha essa consciência, a consciência eu tenho hoje, eu acho que ele diz também das minhas outras escolhas, eu já estava marcando o quanto a dimensão afetiva é o que transforma a minha vida. Então não é um diretor protocolar, ou talvez o diretor que aquelas pessoas imaginavam Imaginava, né? quando eu falava a palavra diretor. Não, é alguém que se tornou meu amigo, é alguém que eu senti que aposta e cuida de mim. Então, foi essa a intervenção. E eu me comprometi com esse pacto. Então, eu fui fazer, e aí contando um pouco dessa jornada, né? Aí eu fui fazer psicologia em Uberlândia, com toda essa fome de mundo e com essa libertação, essa liberdade de não ser quem gosta muito de ouvir, ou esses lugares já previsíveis. Então, eu fui para desbravar o psíquico, para desbravar o que depois chega para mim mais forte, a loucura. Então eu ficava muito em hospital psiquiátrico. Eu aproveitei aquele Umuarama como um mundo assim, e eu lembro de chegar lá, tem aquela aula trote, e eles falavam, agora vocês vão ler em alemão, e tem esse texto em inglês, em francês. Eu falava assim, o que eu estou fazendo? Eu não vou dar conta disso. Mas era com um sorriso de como que eu não vou dar conta, assim. E aí, então, aquilo teve um outro boom. Então, acho que tem uma ponte que é feita desse terceirão, uma experiência de terceirão que te coloca num lugar, que é uma universidade, que também vai fazer várias explosões na sua cabeça. Então, isso para mim foi muito, muito marcante. Como que esse curso ia me movimentando e eu tendo que me movimentar com muito mais leitura, com outro tipo de pensamento, que é diferente o tipo de Sim. pensamento para uma prova de marcar, ou esse tipo de mensuração do conhecimento, para um lugar das humanas, da relação com a cultura, com a loucura, desorganizando tudo. Então eu fiz a graduação lá em Uberlândia. Quando eu termino a graduação, eu já encaminhado para a questão de fazer um mestrado lá também. Assim que eu me formo, a prefeitura já tinha convidado para trabalhar num CAPS, então os resultados foram chegando desse aluno que sai daqui, eu via as coisas acontecendo e eu preparado para viver essas coisas. E aí, quando tem a formatura, para mim era muito importante que isso daqui tivesse comigo, né? Como que eu levo o Aprove para a formatura comigo? Vocês, evidentemente, o Joel, Daniel, Léo, todo mundo nesse time, que é essa galera da praia, do Leandro, todo mundo ali na formatura, mas eu precisei de levar a bandeira do Aprove e descer a escada do castelo, parecendo um super-homem Imagine essa voando. cena.
Imagine a cena. Rafael descendo as escadarias, Castelli Hall, Castelli Master, era o o Castelli, dos Cristal, Castelli. um desses lá. Num lugar, porque primeiro, assim, cara, a UFO tava no meu imaginário de adolescente, né? Era o lugar onde eu quis estudar. Então, na minha adolescência, eu sonhava estudar na UF, não deu certo e tal, enfim, outros caminhos. E aí, corta e vou para a formatura do FIOT, né? Dos meus primeiros alunos do nosso colégio na UF. E aí, sem me avisar, sem nada, ele me resolve descer a escadaria, quando é chamado o nome dele, Rafael de Melo Costa. É. E ele resolve descer aqui. Ele desce vestido de aprove. Desce vestido de aprove. Então, foi um dos momentos, assim, talvez mais emocionantes, assim, daquilo tudo que a gente fazia. Porque, como você falou sobre tamanho, a gente não tem muita noção do tamanho das coisas que a gente faz, né? Mas naquele momento lá, você pegando, depois de 5 anos, né? Uhum. 5 anos depois de ter saído do colégio, você ainda carregar aquela, sei lá, paixão, né? Aquela gratidão, eu não sei, você que sabe. E demonstrar isso naquele ato foi um negócio forte demais. Eu conto isso até hoje, assim, e sempre me emociona. E aí talvez tenha dado um pouquinho mais para nós que estávamos lá, né? Todas essas pessoas que você falou estavam todas lá, do que a gente estava fazendo na vida das pessoas. Uhum. Do que a gente estava provocando na vida das pessoas, né? E hoje eu conversei com o Luciano Duarte de manhã e falei sobre isso. 25 anos, o que mais pega? É que o que a gente vem fazendo, vem provocando coisas boas em muitas pessoas no decorrer desses 25 anos, né? Isso é bem legal. Isso é bem legal de ver, sabe? E uma das personificações disso, visuais, físicas, é aquela sua descida da escadaria, que eu não consigo esquecer de nenhuma coisa uma das coisas mais marcantes da nossa vida aqui. Que é um dos modos, né? Mas aí falando mais com quem está nos vendo, nos ouvindo, acho que é um dos modos. Eu tenho absoluta convicção de que todas as pessoas, de todas as escolas, têm laço com os locais que passaram e quando vê uma foto antiga lembra disso e se emociona e na sua fé, na sua organização agradece. Talvez o meu jeito é mais performático, porque para mim é excitante fazer esse barulho. Para mim, eu precisava, porque e aquilo desorganizava. Eu lembro do pessoal da minha turma assim meio, mas por quê? Né? Porque era numa época do o Nacional de Uberlândia, era turma de paiês ainda. Então, e a minha turma de meio de ano, né, por ser psicologia, entrava muita galera do país. Então tinha muito uberlandense na minha sala, que viveram com o Nacional uma relação muito de contratação de serviço. Eles pagaram e receberam, e aquilo levou eles para aprovação. Tchau, obrigado. Não tem dívida, não tem memórias evidentes de uma juventude, mas eles não entendiam. Eu falei, não, porque para mim foi mais coisa. Teve Um ano. mais experiência. Um ano. Foi isso, em um ano. Em um ano. Você estava mexendo nas camisetas? Eu tava tentando lembrar das camisetas aqui. Aí daí eu vou deixar você apresentar todos os dias que você quiser. Mas eu gosto dessa. Eu gosto muito dessa aqui. Ai, ai, qualquer semelhança não é mera coincidência. Vê, Lucas, você tá dando pra ver. O que tá escrito aí, Lucas? Aprovação pra valer. Quem lembra da propaganda da Coca-Cola que dizia, acho que era emoção pra valer. Emoção pra valer. Aí a gente pegou a mesma fonte e escreveu aprovação pra valer, com a mesma fonte da Coca-Cola. E essa era uma das que eu achava mais bonita, que eu sempre gostei desses vestinhas tipo da Adidas, né? A gente sempre usava assim nas camisetas, eu gostava muito de colocar. Essa é uma das minhas preferidas. Essa aqui. E a gente sabia disso, porque essa proximidade, a escola lá também era muito junta, né? Um grito que eu dava no terceiro ano, eles já, antes de eu ser mandado para fora da sala, eles já sabiam que eu tinha gritado. E por quê? Então não dava muito para esconder. Então eu lembro de vocês contando da letra. Então a gente usava essas camisetas sabendo o que tinha por trás que elas foram feitas? Então Né? numa fase de construção de caráter, você saber que as coisas que existem são criadas, recebem investimentos de pensamento, de desejo, de expectativa.
É igual explicar, hoje eu moro em São Paulo, é igual explicar para quem é de São Paulo, o leite vem de uma vaca que come um capim, ele não sai. Então a camiseta ela não sai pronta, tudo é construído. Tudo é Isso é construído. experiência de ensino, esse ensino Então, expandido, entende? aí isso, acho que você achou a palavra, expandido. Ser mais do que só o que foi contratado Uhum, para ser, no sentido dessas experiências, né? Porque aí cada pequena coisa dessa, por exemplo, vamos fazer uma camiseta. Que jeito vai essa camiseta? Que se a gente fizer assim? E se a gente fizer isso? Tá? No instante que você convoca as pessoas da escola, os seus alunos, para participar disso, ela deixou de ser minha e virou uhum. nossa. E Sim, se é nosso, o significado é sim, outro, né? sim. Muda tudo. Então, eu acho que aí vai para Não, pode continuar. uma entrada aí. Aí eu acho que aí entra nessa questão que é pedagógica. Porque isso não é só legal e que divertido. Isso é efetivo. A efetividade do ensino, até mesmo para marcar os X e ter a aprovação, é de criar essa condição. E me parece que 2004, como se fosse um grande. Porque laboratório é tão cientificismo e ele tem é uma palavra mais amarga. Como se fosse uma grande usina, como se fosse um grande ensaio, sabe? Quando traz todo. Então, tinha uma proximidade, um número de alunos muito menor do que Uhum. vocês têm hoje, que eu acho que foi possível vocês descobrirem e suportarem o estilo que vocês estavam querendo construir, e a gente também viver isso na intensidade que eu vivi, por exemplo. E eu acho que isso com certeza marca o DNA do Aprove até hoje. Aí, olha só, do que você está falando, você falou, chamou de usina, o laboratório, mas usina. Com essas palavras, Fiote, quando a escola era daquele tamanho, eu, Joel, éramos essas pessoas de estar perto. À medida que a escola foi crescendo, a gente foi colocando pessoas para nunca deixar de estar perto. Uhum, E aí, se você for ver, professor de apoio, em sala de aula de Fundamental 2 médio, é só a gente que tem, ou se alguém aí tem, é porque copiou da gente, porque não uhum, existia isso. Mas por que a gente criou a figura do assistente de sala? Porque eu não podia ser mais o assistente de sala, aham, porque da sua sala eu era assistente de é, sala. Como você falou, eu escutava a sua aula ali e ficava entendendo o que estava acontecendo e fazia as intervenções e participava, né? Quando a escola cresce, a gente foi criando essas uhum, pessoas e o assistente de sala é a personificação dela, sim. porque é a pessoa que está lá vivendo com os meninos, entendendo Uhum, o que está acontecendo, compartilhando com eles o que a gente está projetando. Então, a gente projeta alguma coisa, são eles que vão lá falar, e aí, estão pensando o que vocês uhum, acham, né? E aí, isso é, sim, ferramenta pedagógica, porque, de novo, né? O se sentir acolhido, o se sentir seguro, é isso, é se uhum, sentir parte. uhum, Então, se eu sou parte de alguma coisa, a chance de eu me entregar, de eu ser mais efetivo, de eu ser mais responsável, ela é muito maior, uhum, né? sim. Então, se existe um segredo para a prova, e eu acho que existem vários, mas eu acho que esse é um ponto muito forte. Uhum, Não é só de ser o acolhimento no sentido de, seja bem-vindo. Não. É de é. tornar parte. É de, a partir do momento que vestiu essa camisa, é parte. E é parte que fala, que opina, que decide, que ajuda a dar rumo, né? E aí os eventos, né? A escola faz muito, é uma escola que faz muito evento. Os eventos, penso eu, que é quando essas coisas têm chance de acontecer. Porque senão a gente fica num protocolo de intimidade e a intimidade não acontece. Uhum. Uma coisa é exemplos que a gente viveu ali naquela época. Integração. Então vamos, Interação. interação. Interação, a gente vai para a chácara. Quantas coisas de refrigerante vai levar? É 8, é 10, vai. Isso é uma conta que está um risco. E faltou, e sobrou. Nossa, que foda. Então, os eventos que vai dar essa concretude. Não, porque ficou a Porque gente, só a sai do gente limpou e cotidiano, ninguém né? mais limpou. Entende? Vai criar, porque senão vai ficando muito padronizado e o padrão não vai acolher, isso é o meu modo de pensar, não vai acolher a construção tão profunda das relações, porque o padrão precisa de uma superficialidade. Para ele dar conta, ele tem que ficar mais ou menos Uhum. aqui. Ele não tem essa cadência. Então, os eventos, então vai lá, tem que ir de novo, ó, agora vai ter que montar a Uhum. tenda, agora volta, porta da escola, distribuir garrafinha. Vamos lá, como é que vai fazer isso? Isso tem chance de dar merda. Chance de dar merda é chance de dar errado. E eu acho que a escola tem um cerco seguro, haveria de ter, porque senão não poderia ser uma escola. Uhum.
para que quem está ali dentro viva essa experiência. E quem está ali dentro é todo mundo. Então, e não é um tipo de experiência que acontece no aluno sem o outro estar implicado, Uhum. né? Então, quando eu lembro, olha como esse professor olhou para mim de tal jeito, esse outro olhou. É descobrindo o que depois eu percebi na galera que eu conheci em Uberlândia, que lá a questão do profissionalismo técnico via quase um prestador de Uhum. serviço. E aqui, antes da psicologia, eu já tive uma bagagem de ver se não é um outro humano. Como aquela pessoa está cansada, como aquela pessoa está com raiva que eu não calei a boca. Essas dimensões eu acho que é pontos fundamentais de uma escola. E você falou sobre os eventos e você citou a interação, né? A interação, ela sempre foi um ponto de virada para nós, assim. E a nossa escola, como ela começou com o ensino médio, como você mesmo, sua turma, é um conglomerado de gente de tudo quanto é lugar. Então, naquela turma se junta gente que veio de outras escolas particulares, Uhum, públicas, enfim, muito diferente. E a interação, ela sempre aconteceu rápido, primeiro, segundo mês, para que houvesse a interação. uhum, Entre os alunos, nem tanto, porque aluno se acha, mas a questão é que a gente precisava que vocês aham, olhassem para a gente com outro olhar que você estava diferente do que você estava acostumado a olhar para os professores de onde você estava. sim, Então, quando você vai para a interação e você fala, ó, gente, temos que levar isso, me ajuda a fazer isso aqui. Chega lá, vai ter futebol, e a canela no futebol, a canela de todo mundo é igual, de é, professor, de aluno. Então, a segunda-feira, depois da interação, nunca foi a mesma. uhum, Nunca foi a mesma. A escola que ficou na sexta-feira, ela não voltava na segunda, ela voltava outra coisa. sim, Porque a conexão ali daquelas pessoas já era outra, porque a gente viveu junto uma outra coisa muito mais humana do que uma manhã protocolar uhum, de escola, sim, né? é isso. E aí faz uma diferença danada, né? Vamos às Não, eu camisetas. tô curioso com essa, que essa eu não me lembro. Essa daqui, vou mostrar primeiro. Eu leio. Ó, essa daqui, chega aí. Tinha na escola, eu não sei se ainda, vou da minha memória, a escola Uhum. mudou muito. Tinha na escola as aulas de inglês e espanhol eram à tarde. Em algum momento foi na própria escola e depois era lá na International, Mas a parceria com a International com a House, International House. Então, que é a in-house agora do Renato, né? isso. Então, eu comecei. Sempre foi do Renato, só porque mudou o nome. Isso, a gente teve aula na escola, mas também tinha aula lá na sede Tinha. deles. Algumas turmas eram no colégio, outras Isso. turmas eram na própria unidade da escola. E aí teve no Halloween uma gincana que dividiu os times. E aí o meu time era esse aqui, ó, dos Blow Cats. A gente fez essa camiseta e tinha a questão, o azul e o amarelo era uma coisa muito nas cores da escola, a gente pegava isso pra gente. E para fazer isso daqui, a gente pegou, meu pai tinha um Fusca azul né, que ia para fazenda com peça de trator, com tudo quanto há. Então ele não tinha um banco, era assim, o nosso primeiro carro. E aí, a gente pegou esse Fusca e vestiu esse Fusca de morcego. A gente pegou TNT Tem foto disso, preto. não? Eu tinha que achar, o Renato talvez tenha. Renato, se você tiver essa foto, manda. Por quê? A gente vestiu esse Fusca de morcego, tinha umas coisas de coqueiro seco e fumaça lá dentro, aquele tanto de menino. E eu não tinha carta, né? Ninguém tinha Ninguém carta. tinha, né? E aí meus pais não deixavam eu ir dirigindo e tal, não. E eu tentei de todas as formas, não deu. Foi um adulto levando. Esse Fusca, subir na velha matriz, num sábado, com Joaquim lotado, aquele Fusca de morcego passando, porque aí foi lá para a porta da A festa, porta da festa. e aí consegui então dirigir 100 metros, acho que não é um crime de trânsito, isso que era muito pouco. A gente abria e fechava as portas. Eu lembro que a Suzane era a turma do. A gente era da conversação de espanhol, Uhum. esse grupo. Então a do Bloquetes é essa. Teve essa daqui, que foi Ah, Memória. essa eu lembro. Memória é minha invenção também, viu, É, gente? memória é uma lata de lixo que Ela você é do busca e meio junta. do ano do 2004. Ela não é de Quatro, fim de ano. mas é cinco, né, não? Então é do É 5? porque eu tenho, vou confidencializar, confidenciar uma coisa para vocês. É porque eu tenho uma foto já namorando com a minha esposa e a Então. gente tá com essa Então é camiseta lá essa dentro do mesmo. RPG. Então é 2005. Tanto assim. Aí hoje minha comadre, a gente com essa camiseta indo para o EG. Ir para o EG era um evento. Ir para o É, EG. Isso, o que é que fica? Todo mundo vai ter, gente, você.
memória que você foi fazer a prova de vestibular. Como é possível criar memórias? A gente é também roteirista da própria vida. Então a gente fica numa posição muito passiva de que é o que a vida te brindou. Não, pode agir. Tinha uma coisa do ônibus, Que já era um que já acontecimento. era, porque, né, onde você coloca, onde um ou mais adolescentes Se estiverem, estiverem. vai ter o caos. Então tinha esse ônibus e o carro amarelo ia na frente. E aí abria o A tampa de porta-malas som. assim, e o som era, isso eu lembro até hoje, tinha Summer Electro Hits 5, Nossa, isso eu não lembro, não. eram as músicas Ainda bem que você dali, lembra. e o David Guetta começando assim. Então, aquele barulho do som do carro, a gente chegando, aquilo já era uma experiência muito significativa. E aí tem eu e a Priscila fazendo prova na mesma sala, a gente nem era compadre ainda, a gente Não, muito começando a longe. nossa amizade, fazendo umas provas muito parecidas, que a gente conseguia se comunicar bem Telepatia, né? telepaticamente. Então essa camiseta tem essa Telepatia por cima. história. Eu tô rindo porque eu acabei de receber uma mensagem aqui do Leandro. O Leandro, hoje diretor da escola, foi coordenador do Rafael, do Fiote. Aí eu não sei se vocês vão conseguir ver. Você quer ver se você consegue ler, Fiote? Muito do que o Leandro foi. Aqui, ó. O seu nome tá aqui. Olha, o meu nome tá Agora, aqui. agora o que que ele disse aí? No... O que que você fez? Eu não li antes, gente. Eu vou ler se eu parar de falar, porque Ó, não dá antes de para. mais nada, são as palavras que serão proferidas aqui agora, vem do livro preto do coordenador Leandro de 2004. Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2004. O Não, que aluno. dia? É. Fevereiro? Nossa, aos 18 dias do mês de fevereiro de Porque eu acho que tinha 8 dias de 8 aula. dias. O que eu vou falar que aconteceu? É porque naquela época as aulas começavam depois do carnaval. Ó, se tiver o nome de outra pessoa, eu nem vou citar, vou deixar só o meu, Por tá? favor. Então, aos 18 dias do mês de fevereiro de 2004, o aluno Rafael de Melo Costa foi chamado à coordenação para falar sobre as brincadeiras realizadas em sala utilizando um isqueiro. E dessa história eu lembro. Não dá pra Não, falar outra ainda pessoa, tem, né? ainda tem. Foi solicitado ao aluno que não participe de qualquer brincadeira desta natureza. Aí eu assino, foi a minha primeira assinatura em cursiva, eu deixei, porque esse livro, pessoal, depois eu revisitei ele ao longo de outro ano e aí eu ia fazendo umas letras diferentes para dar movimento. Essa foi a primeira, E esse uma episódio. semana de aula. Foi com uma semana de aula. E esse episódio do isqueiro ele teve desdobramento. Teve um desdobramento que era uma questão química. E aí, como que a gente transforma, pessoal? Esse agora eu vou falar com a galera, com os alunos. Transforma isso numa questão de conteúdo. Tinha um isqueiro, e o isqueiro no jeans, Rosa. um jeans de 2004. Um jeans rosa. Não, o primeiro era um jeans de 2004. Você deixa ele numa distância não próxima, ele vai apenas esquentar. O que vai fazer? A vítima dar um leve espasmo. Isso funcionou um pouco. Não foi. Algumas vezes. Ó, tem a história. Eu não fui quem inventei isso. Talvez eu fui quem mais se entusiasmou, mas não, eu não fazia. Eu divulgava. Aí, uma outra pessoa com menos trânsito na química apostou numa calça rosa, que não acolhe bem a proximidade com o O isqueiro. calor não. Então, a vítima ficou com uma calça rosa e preta, porque ela queimou. Uma mancha preta. Isso teve outro. Então, eu tô contando a minha. Eu fui, ó, a prova tá aqui, no que eu li para vocês. Eu fui orientada a não mais brincar. Então, tinha até brincadeira, entendeu? Eu não. Eu era de outra. Essa brincadeira, Que isso aqui deve ter horror, sido com cão. uma semana de aula. E na semana seguinte, essa brincadeira se desdobrou numa expulsão, a minha primeira Expulsão, aí. É. Expulsão, Com 15 entregamos. dias de aula, a gente expulsou o nosso primeiro aluno do colégio da terceira série de ensino médio por conta de um isqueiro e uma calça rosa. Mas era alguém também muito, muito legal. Era. E aí, o que mais que você Ó, tem aí tem de outra camiseta? outra camiseta. Essa daqui já é
do Sabadão. Sabadão da Biologia, Domingão da Física. É o evento que a gente fazia, né? Era mesmo. E aí agora, gente, eu peguei, né? E a pessoa tá lá assim, e pra que esse menino, Menino, pra que vai, esse fala. homem, Você pode falar, menino, de si mesmo. pra que esse rapaz guarda essas camisetas? Eu guardo, gente, não é por quê, é pra quê? É pra me atualizar de tudo que eu vivi, é pra estar perto de mim, é porque é a minha história, eu tenho do Mãe de Deus também, eu tenho a camiseta guardada, do Nacional eu tenho. Então, acho que é significativo ter essas camisetas. E tem o uniforme, Ah, esse é o clássico, né? o Não podia clássico. passar, porque esse é o clássico. O clássico da década de 10. Ó. E servia, viu, pessoal? É, sobrava, né? Sobrava a camiseta. Era... Detalhe para a logomarca aqui, ó. É porque, como somos aprovação, né? Desde sempre, aqui tem o quadrinho de se marcar e o V, que determina a resposta Porque hoje certa. não é assim? Hoje a gente já estilizou mais essa logomarca, entendeu? Então, não é tão claro assim, mas hoje é um pouco diferente. E aqui tem uma foto muito, muito Vamos bacana mais. da nossa primeira formatura de terceira série do ensino médio da nossa Olha história. o que éramos. E olha como éramos e como estamos. Lucas, dá para você. Tá bom aí? Aí você mostra aqui e mostra o que virou hoje. Faz um antes e depois aí. Quem eram essas pessoas aí, hein, fiote? Quem eram esses três desconhecidos? Ousei com uma gravata e uma camisa rosa, já na década de 10 eu já usava. Esse talvez seja um ato inconsequente, essa camisa laranja com essa gravata laranja. Me pareceu uma boa, me pareceu uma boa ideia na época, hoje não tanto. Com All Star, com All Star. Eu e o Gabriel. Eu lembro que a Vandinha quase deu um infarto por conta desse All Star. É que tem um All Star aqui embaixo. Não dá não? A mãe do Rafael quase morreu por causa desse All Star na formatura. Tão bonito ele, o tesouro. Tentar aqui, ó. Olha. Deu pra ver? Aí, ó, Wanda. Você matar a saudade do All Star. Quem quiser cometer esse erro, que cometa também, vira história depois. O da turma toda a gente mostrou. Porque na turma da formatura tem pessoas que não participaram da. Eu procurei o Antônio. Ele não estava, ele não tirou essa foto. Tem algumas pessoas que não estavam, né? Não estavam na formatura e não participaram dessas fotos. É uma pena, né? Mas aí, ó, dá para mostrar e agradecer. Então, eu vou falar o nome. Olha aqui, essa foto eu vou falar o nome de quem está aqui. Pode ser, Lucas? Só para a gente. Eu estou trazendo a minha versão, porque depois pode vir outra pessoa e falar assim, tudo é nada a ver, esse 2004 foi só na cabeça do Rafael. Eu tava... então tem a Natália, a Lúdia, a Fernanda, a Franciele, a Érica, a Lídia, o Misael, o Bruno, a Carol, a Fernanda, a Sara, a Natália, a Blenda, a Josi, a Ana Cláudia, a Gabriela, a Franciele, a Kellen, a Patrícia, a Suzane, eu, Gabriel, Gustavo, Mário. Mas aí tinha também o Antônio, tinha outras pessoas que fizeram a turma, mas não estavam na festa de formatura. Na festa de formatura, né? Então, na formatura, saudades. quantas pessoas são? Quantas pessoas estão na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 22. 22, acho que a turma era 30, não era? Em torno de 30. Uhum. Com muita gente que não participou. Uma pena, porque a gente não tem os registros aqui para poder contar a história deles também. Olha isso, gente. Olha que tesouro. Olha que tesouro, gente. Sou alguém com muita análise para conseguir ir do que era. Esse é o teatro da vida. Deixa eu só contextualizar o tesouro. Quando, no terceiro ano, o Rafael fez aniversário. Aniversário 30 de julho, né, Fê? 30 de junho. 30 de junho, na festa junina. Sempre na festa junina da escola. E aí a gente foi pra casa dele aqui, né? Eles convidaram a gente pra festa. E lá, a mãe dele, ela mostrou pra gente o álbum
Não é um álbum, era um book. Não precisava. Não. Mas um book. Ele havia feito um book. Pega esse olhar. Vocês sabem o que é book, né? Eu espero que vocês saibam. Se não... Book é o que vocês hoje fazem no Instagram. Eu fiz de um jeito profissional muito antes de um Instagram. Isso. E ele Sem fez Photoshop. sem Photoshop. E era profissional. E aí, se eu não me engano, numa das fotos estava escrito tesouro. Não, o jeito dela Não, falar. não, é verdade. Aí, Não tinha legenda. acho que Não exagerei. tinha legenda. E aí, quando ela tava mostrando pra nós a foto, a gente brincando, né, com a Rafael e tal, ela pegou e falou assim: esse é meu tesouro. E não é? Não é, mãe? Não é? Não é? Então, esse é o tesouro da Vandinha. Né? E aí, esse do tesouro ficou mais forte. A gente foi para Pirinópolis, teve uma viagem. Então, é meio JK, assim, sabe? Uhum. 5 anos em um. Então, a gente foi para Pirinópolis. Teve a viagem, né, de Pirinópolis. Que dava essa outra. Hoje ainda tem viagens? Como é que. Tem. Não para Pirinópolis, mas a gente faz algumas viagens, assim. Algumas viagens muito clássicas. Que a gente vai. Não é da sua época, a gente vai muito. Todo ano a gente vai ali para Preirópolis, que é Uberaba, mas que é uma escavação de dinossauro, enfim, é bem legal lá, museu, é bem bacana. Faz algumas ainda, mas não para Pirenópolis, não mais. Não sei se é trauma, talvez aquela tenha sido a primeira e a última. De Pirenópolis, a gente lá em Pirenópolis, né? Isso depois edita. Aí tinha rapel. Rapel? Não. Tirolesa. Não, tinha tirolesa e tinha um você pula, o outro você pendura. Acho que o rapel era de pular. Rapel é de pular, você desce pela costa. E aí eu fui, peguei meu 1100. Mãe, tô aqui. Mãe, eu tô aqui, eu posso descer de rapel? O que é isso, falou, meu filho? Pode. Não, mãe, é uma cachoeira aqui em Pirinópolis, a gente desce. Super... Bang jump? Era bang jump. Não era bang jump, não. Era rapel mesmo. Vocês não fariam isso comigo. Não, aí era uma desses de pular. Aí ela falou assim, não, Rafael, você não vai descer nisso. Eu, ótimo, mãe. Aí desliguei o telefone e falei, vou de tirolesa. Rapel, minha mãe não deixou. Minha mãe não deixou. E aí, quando veio a foto, ela descobriu, mas estou bem, deu tudo certo. Sabe que você viajou, eu não fui, né? Não, era casamento aqui. Era casamento do Leandro. Isso. E aí eu era testemunha do casamento do Leandro. E eu perdi, Leandro, essa viagem por sua causa. O que mais que teve, gente? Acho que eu tenho que te agradecer por isso, pelas histórias que eu uso. Tinha. Porque aí tem que ver o uso que quer, né? A gente pode incentivar tanto a pessoa mais arteira, uma coisa mais conteudística. Tinha uma coisa de mapeamento de sala, ainda tem? Não, às vezes. Às vezes se faz necessário. Gente, eles me mapeavam no cão vários lugares. Até que um dia deixaram cascadeira vaga. Pulava, barricada. Entendeu? Então tinha uma pessoa, uma vazia, eu. Uma vazia, outra pessoa. Sem vizinho e sem vizinho. Era um fosso de castelo medieval. Mas é porque o ano é muito... Depois fica parecendo que é só isso, gente. Isso era um momento engraçado da vida, o resto era muito estudo. E o Will era muito bom aluno. Estudava muito, mas é porque acaba que a gente lembra muito desse fato engraçado. Eu lembro muito do dia que você voou no intervalo. Ah, gente, foi horrível. Pai, ele quis voar, ele convocou. Ah, que bosta! Eu sou muito amigo da Fernanda, que tá aqui, né? E aí, a gente é Deus do Mãe de Deus. E aí, a gente tava na hora do intervalo. Tinha 2 recreios, ainda tem 2? Tem 2, E com música. Com música, tinha 2 recreios. Aí, tinha um recreio e lá tinha o pátio, o muro e a casa vizinha. Eu decidi naquele momento que eu ia voar. Talvez um terrestre já tinha dado para mim. Combinei com o Gabriel e mais um, vocês vão me jogar lá em cima. Jogou para cima e eu vou. Eles me jogaram lá em cima, eu vi o mundo de lá do muro, olha que imagem linda. Eu vi o muro lá e ó, revelador, aterrissei, assim, X-Men. Ótimo, poderia ter parado aí? Poderia. Mas não, aí vem Fernanda. Oi, Fernanda, olha aqui, eu vou. Não, e aí eu já tinha voado tão bem sem um maior.
Isso, pessoal, não tinha ginástica ainda. Antes de Daiane Santos, é antes Não, de foi muita muito coisa. antes. Aí eu falei, Fernanda, eu vou lá em cima, na hora que eu estiver lá em cima, eu vou bater a mão assim embaixo da perna e depois eu volto. Depois eu me Porque organizo a para pessoa pisar. estava onde? No X-Men, né? Eu ia. Hoje eu uso essas ideias no teatro, no cinema, super acolhe, mas ali era muito performático. Tava mais sem estrutura. E eles me jogaram, eu falei assim, eu preciso de mais força. Eles me jogaram para cima, Muito alto. eu fui fazer assim, não deu tempo de eu voltar e eu pá, no chão. Ou até a moça da sorveteria Progresso fez silêncio na hora. Não tremeu. E o chão tremeu. Fiz assim, vou. E eu já tinha quebrado o braço, então já tinha minhas histórias, né? Ou aquilo me deu um apuro e uma dor. E eu tive que organizar tanto para poder voltar Com alguma dignidade. com alguma. Porque aquilo, até hoje, gente, até hoje deve ter uma pessoa na velha matriz rindo dessa história. Com alguma dignidade. E aí chega para mim essa história, né? E vai o Leandro, que aquele livro agora. Pensa o pensa a O que narrativa tá desse escrito dia. naquele, nós temos que achar o livro. Ao 18 dia de setembro, Rafael volta novamente, desta vez querendo voar. Ó, a história era essa. O que foi, Rafael? Eu tava voando. Como assim, Rafael? Voando? Ah, eu quis voar. Falei, ah, tá bom. Tá certinho, você tá de parabéns. Ai, ai. Tinha uma professora de isso sem nomes. Pode. É uma professora de biologia. Uhum. Ela gostava muito que eu me fosse visitar o Leandro. De alguma maneira ela entendia que você tinha que se conectar com ela. Nossa, acho que foi a que eu mais. Eu peço desculpas. E depois, quando eu fui dar aula, eu sei também quanto é difícil. Você entendeu. O Hélio tinha uma vez, é a última dessa saga, depois a gente vai para as coisas de conteúdo. O Hélio, uma vez eu falava, eu gostava de conversar. Igual eu tô conversando aqui, Você mas gostava. uma ideia já me abre outra conversa. Uhum. Aí eu gostava de conversar, e o Hélio um dia pegou um quadro, partiu assim, ó, um 3/4, e ficou com 3/4, me deu 1/4 e colocou uma equação assim. Resolve. Como diz os inventores de Não, palavra, boa. infazível, ele pegou uma equação infazível e falou assim, toma esse giz, na hora que você resolver essa equação aqui, Você volta. e você conversa o tanto que você quiser. Rapaz, eu suei, viu? Mas Conseguiu. lá está. Conseguiu conversar. Lá está. Não, conseguiu o resultado final. Mas ainda deu tempo de voltar pra Não, ainda conversar. não deu tempo. Era uma questão de fato Ô, difícil. Hélio, estratégia boa, tá de parabéns. É. Bons Quanta tempos, né, história, Fiote? quanta história. Bons tempos. Mas isso que é a vida, né? E é bom falar, não é? É. É bom falar. Esses dias eu tenho falado muito por conta dos 25 anos. Então, eu já falei com um monte de gente, né? Aqui na escola, fora da escola, minha família, enfim. E é bom falar. É bom visitar essas coisas, sabe? Então, é bom o que me ocorre agora, né? É bom falar porque tem algo garantido. Eu acho que eu falo a tranquilidade para falar todas esses maus comportamentos. Eu acho que é um aluno difícil. O Leandro não estava Não tá errado de de mim todo errado. querer tanto meu autógrafo antes de eu ser artista. Olha, um visionário. De fato, ele De tem. fato, um visionário. Meu primeiro autógrafo foi para quem? Para o Leandro. Aí, escuta, eu acho que isso, lembrar tudo isso, é porque tinha uma base de ensino, e o que a gente estava falando no começo. Uhum. Esse compromisso com a aprendizagem, isso me marca muito também. Então, talvez, né, estamos meio encaminhando para algum lugar da conversa. Acho que se eu conseguir pelo menos contar um pouco dessa diversidade que é viver, que foi viver no Aprove, que é viver dentro de uma escola, de uma boa escola, eu acho que é isso que as pessoas também lembram que está ouvindo a gente, é de uma coisa de conteúdo massa, é de uma experiência humana desastrosa, é de um fora que tomou, é de uma tentativa de voar que não deu certo, Não foi daquela vez. mal sucedida. Entende? Eu acho que é isso, Rani, que você vive todo. Senão você não daria conta de continuar 25 anos com a mesma ladainha. Mas assim, quando a gente brinca das suas aventuras e desventuras aqui, isso não desmerece nada a história produtiva que você teve aqui, porque na verdade é um conjunto de coisas, é um todo.
A escola é um organismo extremamente vivo e ele é um todo. E aí esse todo aparece muito na foto, o resultado lá, o primeiro lugar no Enem aparece muito na foto, mas na história das nossas vidas, são essas coisas que vão Uhum, construindo esse dia uhum, a dia. Então, assim, são os alunos que, vez ou outra, você tem um problema com ele, você tem que cobrar, mas dali a pouco é o cara que também você sabe que você pode pôr pressão porque ele vai dar uhum, resultado. Então, é uma construção a muitas mãos uhum. e de muitas circunstâncias. A gente passa muito tempo junto aqui. É. A gente passa muito tempo. Você que ficou 1 ano e meio, nesse 1 ano e meio, a gente deve ter passado junto 70, 80% do seu tempo. Uhum, E hoje a gente tem histórias de alunos que passam com a gente 11, 12 é. anos, da mesma intensidade. Então acontece de tudo aqui. É aqui que essas coisas de fato acontecem. As coisas que são divertidas, engraçadas, as nem tanto, as correções, Uhum. né, os acertos de rumos, os resultados, as frustrações, é Sim. aqui que acontece. E é disso tudo que a gente gosta tanto. É disso tudo que a gente gosta. A gente não gosta tanto do Então, resultado. e É isso, disso isso é tudo. algo que tem a ver com as minhas pesquisas atuais, com a minha profissão e tal. Esse de o quanto é importante a gente cada vez mais falar das complexidades, das ambivalências, dos estranhamentos da vida. Porque para a gente tem um vetor muito forte que está nos atravessando, que é um pedido de ser único. Então, quando eu brinquei com vocês agora há pouco, que a gente também é roteirista da vida, que a gente pode construir a nossa história, é num lugar criativo que te provoca a agir, a mexer as peças, a movimentar o doce, fazer Uhum. alguma coisa acontecer. Porque isso está nos chegando de uma forma muito perigosa, que é assim, não, eu posso me construir. E aí a gente vai se construindo num lugar de fortalecimento e Enrijecimento. enrijecimento. E a gente vai, não, eu sou poderoso, eu vou acreditar nisso, eu tenho o meu aqui, é só isso daqui que vai caber, isso não me ajuda. A gente está vivendo isso com alimentação, a gente está vivendo Uhum. isso e alimentação é importante. Atividade física é importante, mas todo o nosso jeito de amar tá um jeito de amar de checklist. Uhum. Isso eu vejo no consultório, isso eu vejo no trânsito da cultura, e isso não está dando certo. Então, contar um pouco desses desastres que é viver dá mais complexidade, essa é uma aposta minha, para a gente aguentar de uma forma mais inteligente os desafios que a gente tem, porque a gente está eliminando pessoas. Uhum. Não, não gostei daquela ideia sua, tchau. Como assim tchau? No episódio No anterior, episódio aquela anterior. pessoa era a pessoa mais E importante fazia para muito você. E sentido. agora você está perdendo. Então, contar um pouco isso, todas as pessoas que eu falei o nome, todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, vendo, todas as pessoas têm as suas profundidades. Talvez um convite é assim, como que a gente se arrisca mais no próprio estranhamento de, nossa, como que eu consigo ser uma pessoa tão chata e ao mesmo tempo ser um bom amigo e ser expulso da sala para depois voltar para isso eu acho que é uma conversa necessária assim Uhum. pra essa galera, sabe? Falar assim, pode ser esquisito, Dá para ser. dá, É preciso é ser. preciso ser. É isso que você falou. E aí você falou sobre atividade física e corrida. E outro dia eu vi alguém falando sobre isso. Assim, é tão legal, é tão bonito quando você vê uma pessoa que se preocupa com a dieta, mas não é um aficionado em dieta. Uma pessoa que gosta de esporte, mas ele não é um aficionado em esporte. Ele não é um Caxias daquilo. E a gente vê muito isso acontecendo hoje, né? É demais as coisas. E não dá, pode ser um pouco mais leve, né? Porque aquilo tá dando a escuta clínica leva para um lugar, né? Mas eu acho que a escuta, quando eu tô falando a escuta clínica, é esse pensamento da Uhum. psicanálise, que é o que eu estudo, mas a Rua da Grota no Fuxico também já dava conta disso. A fofoca também já dá conta. Quando você vê uma pessoa tá demais num assunto só, qualquer pessoa fala assim, tem alguma coisa, aquela pessoa tá invocada naquilo, né? Ou seja, ela tá perguntando assim, e o resto do campo da Uhum. vida? A dedicação a só isso não tá ocultando mais coisas? Então, uma É, parte filosófica, pessoal, mas da é uma coisa que, conversa. que a gente reflete muito sobre isso. E a escola é um lugar que é para ser mais universal mesmo, né? Ele é para gerar muitas Seria uma outras primeira experiências, né? universidade, né, É, Rani? Seria, e a ideia a beleza da nossa palavra seria é essa. essa. A ideia nossa aqui é tentar oferecer as mais diversas possibilidades de experiência para que a pessoa vá se conhecendo. Afinal, são crianças e adolescentes. Precisa Uhum. saber quem é.
né? Então a gente tem alguns projetos aqui, eu falo muito sobre isso, assim, é, em alguns desses projetos, mas eu não gosto de. Vai lá para ver se você gosta. Porque na Uhum. verdade você nem sabe. Não, festival de teatro. Eu prefiro É, não participar. Você não no sabe. nosso não teve. Não, na verdade, no meu tempo, acho que 1 ou 2 anos depois que você saiu já Aham, tinha, né? Mas o festival de teatro é uma boa pedida para se tratar desse assunto. Às vezes sim. a gente vai falar, e aí o aluno fala, poxa, não, eu prefiro não, eu não vou participar. Mas por quê? Porque eu não gosto. Cara, você ainda não sabe o que você Uhum, gosta, não deu tempo de você uhum, descobrir. E aqui é o lugar que a gente oferece essa oportunidade para que você possa uhum, descobrir. Poxa, eu não gosto mesmo, né? Então, a gente faz aqui algumas oficinas além do teatro, né? De fala em público, de liderança, de cooperação, enfim, uma série de uhum, coisas que a gente traz para a escola para que você vá descobrir qual que é a sua, uhum. te ajudar pelo menos a apontar para esse rumo, né? É. E aí essa questão da universidade, ou seja, de tentar gerar para essas pessoas que a gente recebe aqui o maior número de boas experiências ou de boas possibilidades de experiência possível, Uhum. né? Isso vai facilitando a vida. Isso porque aí volta no começo da história, né? Talvez algo que a gente construa hoje foi essa. Eu também, ao revisitar, entender que foi uma primeira experiência de universidade para mim, Uhum, né? Porque eu vinha de muito tempo com as mesmas pessoas e foi muito bom. É difícil falar das escolas uhum, porque então as coisas, na minha construção, todas foram me moldando mesmo, foram me construindo. E aí, mas eu conhecia a mesma turma há 8 anos. Então, quando eu chego aqui, que tinha uma que vinha de Nova Aurora, uma que vinha de Goiandira, uma que vinha de Cumari, isso era a universidade daquele momento, uhum, né? Eu acho que foi uma primeira universidade em um ano. uhum. Iote, obrigado. Eu que agradeço. Oportunidade massa de você estar aqui em Catalão e poder participar com o nosso primeiro episódio dos 25 anos. Fiquei muito feliz de você poder vir e foi muito bom bater esse papo e mexeu com muita coisa aqui dentro. Bom de viver, bom de reviver. Bom, Obrigado. também fico muito feliz, muito obrigado. Você sabe a importância que tem na minha vida e a importância que o Aprove tem para mim, esse lugar afetivo, de credibilidade, e todas as pessoas que a gente conversou, assim, muito obrigado mesmo. E acho que elas também falariam muito obrigado para a gente pelo que a gente viveu, sabe? Então é isso, que venha mais 25 Se Deus anos quiser, e a gente volta aqui para falar. para falar mais, né? Vamos ver se as Valeu, gente. camisetas aguentam. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tem muita coisa boa por aí, viu?